Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos trabalhar a Lei 8.142 de 1990, que é uma lei que trata da participação da comunidade na gestão do SUS e principalmente sobre a transferência de recursos financeiros na área da saúde. Quando se fala em política pública de saúde, em legislação de saúde, a principal lei do SUS é a Lei 8080, que também é de 1990, que traz uma série de disposições sobre o funcionamento do SUS, as esferas do SUS e tudo mais. E esta Lei 8.142 vai tratar somente da questão da participação da comunidade por meio das conferências e do Conselho de Saúde, como a gente vai ver, e da transferência de recursos financeiros. É uma lei bem pequena, que aparece nos editais do concurso e é cobrada em prova. É muito comum, mesmo sendo uma lei pequena, nós vermos questões. E neste vídeo nós conseguiríamos ver toda a lei e todas as formas como ela pode ser cobrada na prova do teu concurso. Pessoal, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que como eu mencionei, é tratado na Lei 8080 e também, é claro, na Constituição Federal, ele conta em cada esfera de governo com duas instâncias colegiadas. Quais são as esferas de governo? Esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Então, em cada esfera, lá no governo federal, em cada governo estadual e junto a cada prefeitura, vão atuar duas instâncias colegiadas. Um órgão colegiado é um órgão de deliberação coletiva. É um órgão formado por diversas pessoas, não por uma pessoa só. E eles são os órgãos colegiados do SUS que deve ter em cada esfera, em cada município, em cada estado e na União, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. E eu esquematizei já nesse mapa mental todas as características que podem aparecer na tua prova sobre essas instâncias colegiadas. Primeiro, a Conferência de Saúde, ela se reúne a cada 4 anos. Então, a conferência, ela não é permanente como o conselho. O conselho se reúne com muito mais periodicidade, muito mais vezes. A cada 4 anos, então, a Conferência de Saúde vai se reunir. Na composição da Conferência de Saúde, devem estar representados os diversos segmentos sociais. A conferência vai avaliar a situação da saúde e vai propor diretrizes para a formulação da política de saúde naquele município, se for uma conferência municipal, naquele estado, se for estadual, ou no governo federal, se for a conferência nacional. E o Conselho de Saúde? Bom, o Conselho de Saúde é um outro órgão colegiado que também vai ter em cada esfera e ele é permanente, ele vai se reunir muito mais vezes. Ele é um conselho deliberativo, ele vai aprovar uma série de decisões e medidas. E ele é composto por representantes do governo, dos prestadores de serviço de saúde, dos profissionais da saúde e dos usuários da saúde, que somos, né, todos nós. Todos, então, estão representados nesse Conselho de Saúde. Então, essas são as duas instâncias colegiadas de que trata esta Lei 8142. Todas essas características que eu esquematizei ali estão no parágrafo 1º sobre a Conferência de Saúde e no parágrafo 2º sobre o Conselho de Saúde. E muitas vezes a banca, na hora da prova, vai trocar um pelo outro. Por isso que olhando aquele esquema, olhando aquele mapa mental, tu já vai começar a separar na tua mente o que é da conferência e o que é característica do Conselho de Saúde. Além disso, nós temos mais os Conselhos Nacionais de Secretários, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais, que é o CONASENS. Esses dois conselhos têm representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, no Conselho Nacional de Saúde, porque tem um conselho em cada esfera, né? Tem o Conselho Municipal, o Federal e o Estadual. O Federal, que é o nacional, ele vai ter representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que são conselhos formados justamente por aqueles que são secretários de saúde nas prefeituras e nos governos estaduais.
A representação dos usuários nos conselhos da saúde e nas conferências é paritária em relação aos demais segmentos. Como assim? O número de usuários que vão participar vai ser o mesmo, vai ser paritário que o conjunto dos outros segmentos. Porque é uma característica muito marcante do SUS, prevista inclusive na Constituição Federal, essa participação da comunidade. As conferências de saúde e os conselhos de saúde têm as suas normas estabelecidas no seu regimento próprio, que é aprovado pelo próprio conselho. Então, cada conferência e cada conselho vai elaborar o seu regimento próprio e ele vai ser aprovado pelos seus próprios membros. Bom, essa é a parte que fala sobre a participação, como eu falei no começo do vídeo. Esta lei, ela fala sobre a participação e sobre recursos financeiros. Agora nós vamos falar sobre recurso financeiro, transferência de dinheiro no âmbito da saúde. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles devem ser alocados das seguintes formas. Eu já esquematizei aqui. Como despesas de custeio e capital, são despesas realizadas pelo Ministério da Saúde, por seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, existe esse custeio e as despesas de capital, que são despesas normalmente realizadas, então, pelos órgãos públicos da saúde. Também o Fundo Nacional de Saúde pode ser utilizado em investimentos que sejam previstos em lei orçamentária. E essa lei orçamentária, ela é de iniciativa, quem apresenta essa lei orçamentária é o Poder Legislativo e tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Também os recursos do Fundo Nacional vão ser utilizados para investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, que se faz então um plano de 5 em 5 anos, e também os recursos podem ser utilizados na cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. E aí os recursos saem lá do Fundo Nacional e são repassados para prefeituras, para governos estaduais e para o governo do Distrito Federal. E aí nós temos algumas disposições sobre os recursos do inciso 4. O inciso 4 é justamente esse recurso que é transferido do Fundo Nacional para estados e municípios. Bom, esses recursos vão se destinar para investimentos nas redes de serviços à saúde daquele ente, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde. Eles podem utilizar em todas essas finalidades esse dinheiro que eles recebem do Fundo Nacional. E esses recursos vão ser repassados de forma regular e automática para municípios, estados e Distrito Federal, conforme prevê também o artigo 35 da Lei 8080, que estabelece critérios. Então é natural isso. O Fundo Nacional de Saúde ele arrecada valores e distribui para todos os entes. E aí, eles estabeleciam aqui que enquanto não fosse regulamentada a aplicação desses critérios, seria utilizado exclusivamente o critério que está lá no parágrafo 1º desse artigo 35, lá da Lei 8080. Esse aqui, para fins de prova, é muito pouco provável. O que cai bastante em provas é o parágrafo 2º do artigo 3º, que prevê que os recursos que esse artigo trata, eles vão ser destinados, no mínimo, pelo menos 70% para os municípios e o restante para os estados. Então, quem vai receber a maior parte desses recursos são os municípios. E por que isso? Porque são as prefeituras que vão atuar diretamente nas ações de saúde. Claro que o estado também atua, mas a prefeitura que está mais próxima, que vai ter mais gastos, portanto, por isso se faz essa destinação maior para os municípios. Os municípios que podem estabelecer consórcio para a execução de ações e serviços de saúde. Com certeza, tu já viu em algum lugar, consórcio intermunicipal de saúde. É um consórcio reunindo municípios de uma mesma região. Eles se unem para juntos prestarem ações na área da saúde, para com isso terem um resultado melhor e um custo menor. Os consórcios são parcerias de municípios que são vizinhos e eles fazem essas parcerias para utilizar, inclusive, esses recursos. Bom, para receber os recursos tem alguns requisitos. Esse é um dos pontos
mais cobrados desta lei em questões de concurso público. O que os municípios, o que os estados, o que o Distrito Federal devem fazer para poderem receber esse recurso federal, esse recurso do Fundo Nacional de Saúde? Tem aqui uma lista de requisitos que eu esquematizei aqui para vocês. Isso está caindo bastante em prova de concurso. O que é necessário para receber um recurso? Bom, o ente que vai receber o dinheiro, o município, ou o estado, ou o DF, devem ter o seu próprio fundo de saúde. Devem ter um conselho de saúde. Conselho de saúde que vai ter a participação da comunidade, assegurada aquela composição paritária, aquele mesmo número de membros da comunidade dos usuários do SUS. Deve ter o seu próprio plano de saúde, assim como tem o Plano Nacional de Saúde, tem os planos estaduais de saúde e o Plano Municipal de Saúde devem existir. Deve ter um relatório de gestão. Esse relatório de gestão que está previsto lá na Lei 8080, no artigo 33, parágrafo 4º, é um relatório sobre como esse recurso é utilizado. Por quê? Desse recurso que vem lá do Fundo Nacional, o Estado, o município e o federal, eles vão prestar contas. Por isso, eles têm que ter um relatório de gestão bem elaborado. Eles também devem ter contrapartida de recursos para a saúde. Como assim? No orçamento do município, no orçamento do Estado, eles devem prever o seguinte: olha, o Fundo Nacional vai nos repassar tanto para a gente aplicar em saúde. Além do dinheiro que vem do Fundo Nacional, eu também vou colocar mais este valor. Isso que é uma contrapartida. Quer dizer, o Fundo Nacional diz, município, eu te passo o dinheiro, mas em troca tu também tem que investir em saúde. Essa que é a ideia. Porque a ideia dessa transferência não é que o Fundo Nacional sustente o município. Não, é que o Fundo Nacional melhore, contribui com a saúde do município. Por isso, tem que ter essa contrapartida. E também a comissão de elaboração de um plano de cargos e salários, plano de carreira, cargos e salários, que deve ter um prazo de 2 anos para ser implantado. Esses, então, são os requisitos para recebimento de recursos. É muito comum que, em prova, a banca pergunte quais são eles e, às vezes, ela tira alguns daqui, inventa outros que não são e te pergunta qual a resposta que está correta. Então, é importante memorizar, olhando várias vezes para esse mapinha mental depois. Bom, o não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou pelo Distrito Federal desses requisitos implica que os recursos sejam administrados pelo Estado ou pela União. Não entendi, professor. Como assim? É o seguinte, o município tem que ter todos aqueles requisitos que a gente viu ali no mapinha mental, ali no esquema. Se ele não tiver eles, ele não pode administrar esse dinheiro. Mas o Estado do qual o município faz parte vai administrar a aplicação dele. E se o Estado não tiver atendendo os requisitos, aí a União que vai administrar como que o recurso vai ser aplicado. Então, não atender os requisitos não tira o repasse do Estado ou do município, tira a administração desses recursos. E o Ministério da Saúde, por meio de uma portaria do ministro de Estado autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei. Então, o Ministério da Saúde foi autorizado, por meio de uma portaria do ministro, para criar outras condições, além dessas que a gente viu, para que esta lei seja aplicada, tanto no aspecto da participação com a conferência e com o Conselho de Saúde, como do aspecto dos recursos. Então é isso, pessoal, uma lei de 7 artigos, parece muito fácil, mas tem uma série de detalhes que são importantes memorizar. Então, fazendo uma rápida revisão, nós vimos então, por fim, aqui um dos pontos mais importantes, quais são os requisitos para repasse dos recursos, isso está caindo bastante em prova. Aquele percentual mínimo também de 70% a ser destinado para os municípios e o restante para os estados. Também vimos como que o recurso do Fundo Nacional pode ser aplicado pelo próprio governo federal, repassado para os municípios. E também destacamos as diferenças entre Conferência de Saúde e Conselho de Saúde, com essas características que muito comumente são misturadas pelas bancas nas provas, certo?
Então é isso, pessoal. Com isso concluímos a nossa aula sobre a Lei 8.142 de 90, que trata do SUS. Lembrando vocês de sempre nos seguirem nas redes sociais. Tem o meu Instagram, @GustavoFregapane, e o Instagram do nosso curso, @PGFConcursos. Temos também o nosso canal no YouTube, o canal Gustavo Fregapane, e também a fanpage no Facebook, Professor Gustavo Fregapane. E em todos esses canais a gente se encontra, assim como no nosso curso no PGF Concursos, sempre trazendo a melhor preparação para o teu concurso. Segue firme no estudo, que todo o teu esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.